Helena acordou cedo no domingo, como fazia desde que seus filhos eram pequenos. No interior de Goiás, o silêncio da manhã sempre trazia a sensação de que tudo poderia dar certo naquele dia. Ela preparou a mesa devagar, ajeitando os talheres e conferindo se o frango caipira tinha temperado direito. Era o primeiro almoço em semanas em que ela acreditava que haveria paz. Mesmo com o peso emocional que carregava, Helena ainda tinha a esperança de que a família voltaria a ser unida. E no fundo, ela desejava apenas ser tratada com respeito. Afinal, era a matriarca. Lucas, seu filho mais velho, chegou primeiro, como dizia ser coisa de filho responsável. Ele trouxe a esposa Bianca, que entrou pela porta com o olhar analisando tudo. Bianca jamais deixava de reparar em cada detalhe da casa, da limpeza ao cheiro do tempero. Helena sempre percebeu isso, mas tentava não deixar que lhe afetasse. A relação entre as duas nunca tinha sido próxima, mas também nunca havia passado dos limites, pelo menos até aquele domingo. Helena sorriu, mesmo percebendo a frieza do cumprimento. Aos poucos, os outros membros da família começaram a chegar. Marina, a filha mais nova, veio com o marido Júlio e os 2 filhos pequenos. As crianças correram direto para o quintal, trazendo vida ao ambiente. Helena sempre amou a energia deles, porque lhe lembrava tempos mais leves. A casa parecia respirar melhor quando os netos estavam ali. Marina abraçou a mãe com força, como se quisesse compensar algo que ainda não estava claro. Mesmo assim, o clima era de normalidade, ou pelo menos parecia ser. Quando todos se sentaram à mesa, Helena sentiu aquele orgulho silencioso de quem mantém a família unida. Ela sabia que nem todos reconheciam seu esforço, mas isso não importava naquele momento. O cheiro da comida caseira se espalhava e todos começaram a se servir. Porém, Bianca observava Helena com um olhar que misturava impaciência e crítica. A nora tinha uma maneira peculiar de participar dos encontros familiares. Estava sempre presente, mas raramente estava de verdade. Helena notou, mas engoliu seco. Conforme as conversas iam surgindo, pequenas tensões apareciam entre um comentário e outro. Bianca interrompia Helena sempre que ela tentava contar alguma lembrança do passado, como se suas histórias não tivessem valor. Lucas, distraído, não percebia nada. Marina percebia tudo, mas preferia não criar conflito na frente dos filhos. Helena tentava manter a serenidade, mas sentia no peito aquele aperto conhecido, como se algo estivesse prestes a quebrar. Ainda assim, insistia em sorrir. Quando Helena passou a travessa de arroz para Bianca, a nora segurou o recipiente com força e respirou fundo, como se estivesse no limite da paciência. Helena percebeu, mas não questionou. Continuou colocando comida no próprio prato, tentando se concentrar na refeição. Mas a cada movimento, o olhar de Bianca parecia acompanhá-la com um julgamento silencioso. A mesa inteira conversava, mas havia uma tensão invisível entre as duas, algo que somente mulheres percebem. Foi então que Helena comentou sobre ter feito um doce especial, o preferido dos netos. Ela disse isso com carinho, só para ver o brilho nos olhos das crianças. Porém, Bianca torceu o nariz e comentou, quase sussurrando, que açúcar demais fazia mal. Helena fingiu que não ouviu. Ela estava acostumada a esse tipo de pequena provocação, mesmo sem entender de onde vinha tanta implicância. O clima começava a pesar, e Marina olhou a mãe com preocupação. Parecia prever tempestade. Quando Helena deu a primeira garfada, algo inesperado aconteceu. Bianca, num gesto rápido, puxou o prato da sogra como se estivesse tirando algo perigoso das mãos de uma criança. A mesa inteira parou. Helena ficou imóvel, encarando a própria nora sem entender o que estava acontecendo. O silêncio pesou mais que o calor do meio-dia goiano. E antes que Helena pudesse dizer uma palavra, Bianca abriu a boca para expor sua humilhação. Com a expressão dura e o tom mais alto do que deveria, Bianca disse que Helena já tinha comido demais e que estava na hora de se cuidar. A frase cortou o ar como faca. Marina arregalou os olhos. Lucas engoliu seco. Júlio olhou para baixo, constrangido. As crianças pararam até de mastigar. Helena sentiu as mãos tremerem. Não pela comida, mas pela vergonha que tomou conta de seu corpo inteiro. Ela tentou respirar fundo, mas as lágrimas ameaçaram surgir. Sem forças para reagir, Helena levantou lentamente, com o rosto queimando de humilhação. Ninguém sabia o que fazer. Era como se o tempo tivesse parado no instante exato em que o prato foi arrancado de suas mãos. Helena caminhou até a cozinha,
tentando manter a dignidade, mesmo com o coração despedaçado. No fundo, porém, ela não imaginava que a resposta para tudo o que acabara de acontecer já estava ali dentro, escondida em silêncio, observando cada detalhe. Uma verdade que mudaria toda a narrativa daquele domingo. Antes de continuar, lembre-se de se inscrever no canal e deixar o like. Isso ajuda muito e faz essa história alcançar outras pessoas que também gostam de dramas reais. Helena entrou na cozinha com passos lentos, tentando não desabar no meio do caminho. O cheiro da comida, que antes lhe trazia conforto, agora parecia sufocante. Ela apoiou as mãos na bancada e respirou fundo, tentando impedir que as lágrimas caíssem. Sempre foi uma mulher forte, acostumada a enfrentar dificuldades desde jovem. Mas a humilhação pública vinda da própria nora atravessou algo dentro dela. O silêncio da cozinha era quase ensurdecedor, mas também acolhedor, como se ali ela pudesse finalmente sentir o que estava evitando. Sentindo-se pequena dentro da própria casa, Helena abriu a torneira e deixou a água correr. Não precisava lavar nada, mas aquele som a ajudava a respirar. Na mesa, a família permanecia em choque, sem saber como lidar com a situação. Ela podia ouvir o sussurro distante de Marina tentando controlar a situação, enquanto Lucas tentava entender o que tinha acabado de acontecer. Para Helena, parecia surreal. A pessoa que sempre se esforçou para unir a família, agora se via desrespeitada de forma cruel. Enquanto tentava recuperar o ar, Helena olhou para o canto da cozinha, onde ficava a pequena caixa de monitoramento das câmeras que ela instalara meses antes. Não por desconfiança, mas porque ficava muito sozinha em casa e queria se sentir segura. A casa era grande, antiga, e ela passava grande parte do tempo ali. A tela estava acesa, exibindo imagens recentes que rodavam automaticamente. Era um hábito que ela tinha, deixar ligado enquanto cozinhava, e por instinto, ela se aproximou da tela. Foi então que algo chamou sua atenção. Na gravação, poucos minutos antes do almoço começar, Bianca aparecia conversando com Lucas na cozinha. Helena não ouviu o áudio, mas a expressão da nora era nítida, arrogante, impaciente, como se estivesse armando alguma coisa. Lucas parecia desconfortável, coçando a nuca e desviando o olhar. Bianca gesticulava muito, como se tentasse convencer o marido de algo. Helena sentiu o estômago embrulhar, porque aquela atitude não parecia ser apenas irritação passageira. Curiosa e assustada, Helena aumentou o volume. A conversa estava baixa, mas audível. Bianca dizia que Helena se metia demais, que era um peso e que precisava ser colocada no lugar. A frase caiu como pedra no peito de Helena. Ela apertou a mesa da câmera com força, sentindo as mãos tremerem. Nunca imaginou que fosse vista dessa forma. Nunca imaginou que a mulher que seu filho amava tivesse tamanha rejeição por ela. Era como se cada palavra abrisse uma ferida antiga, que ela nem sabia que existia. Na gravação, Lucas tentava dizer algo, mas Bianca continuava insistindo. Disse que Helena fazia drama para chamar atenção e que a sogra precisava aprender a ficar no canto dela. Helena levou a mão à boca, chocada. Seu filho não a defendeu. Não disse uma palavra sequer para contradizer. Apenas ficou ali, calado, permitindo que a esposa falasse dela daquela maneira dura e cruel. Aquilo doeu mais do que ter o prato arrancado das mãos. A dor mais profunda de Helena sempre foi o medo de perder a conexão com os filhos. A imagem seguinte mostrou Bianca vasculhando panelas, mexendo em travessas e revirando os olhos, como se estivesse insatisfeita com tudo que Helena tinha preparado. Depois, olhando para a câmera, ela ajeitou o cabelo e sorriu com um ar de superioridade, como se estivesse pronta para uma apresentação. Aquilo fez Helena entender. Nada do que aconteceu no almoço tinha sido impulsivo. Bianca chegou disposta a humilhá-la. A raiva, a manipulação e o desprezo estavam explícitos nas gravações. Helena respirou fundo e se sentou à mesa da cozinha, ainda encarando a tela. Ela sempre evitou conflitos, mas ali sentiu algo diferente dentro de si. Não era apenas tristeza. Era uma força que surgia de algum lugar que ela achou que havia perdido. Uma voz interna dizia que aquilo não poderia continuar, que ela precisava se posicionar, não por orgulho, mas por dignidade, pela própria história, pelas noites que passou criando os filhos sozinha, pelos anos em que nunca deixou faltar comida na mesa. Enquanto pensava no que fazer, Marina entrou devagar na cozinha, fechando a porta atrás de si.
Helena se virou rapidamente, tentando secar o rosto antes que a filha percebesse. Mas Marina, sensível como sempre, viu tudo. Mãe, o que foi isso lá na mesa? Perguntou com a voz trêmula. Helena hesitou por um instante, mas decidiu mostrar a verdade. Apontou para a tela. Marina se aproximou e começou a assistir. E conforme os segundos passavam, o choque tomou conta de seu rosto. Ela levou a mão ao peito, incrédula. Marina ficou alguns segundos em silêncio absoluto. Depois, com os olhos cheios de lágrimas e a respiração pesada, ela disse algo que ecoaria por toda a casa naquele dia. Mãe, isso não vai ficar assim. Eu juro para a senhora. Antes de continuarmos, lembre-se de se inscrever no canal e deixar o like para não perder a continuação dessa história cheia de reviravoltas. Marina ficou alguns instantes parada diante da tela, respirando fundo, tentando processar tudo o que tinha acabado de ver. Ela sempre teve um pressentimento de que Bianca tratava Helena com indiferença, mas jamais imaginou que houvesse tanto veneno escondido por trás dos gestos e das palavras. Aquilo era mais do que falta de educação. Era uma intenção clara de diminuir sua mãe. Marina sentiu o corpo tremer, não de medo, mas de indignação. Algo dentro dela despertou com força. Com passos firmes, Marina segurou as mãos de Helena e pediu que ela se sentasse. A mãe estava pálida, silenciosa, segurando as lágrimas com a força que nem sabia de onde vinha. Marina, com o olhar decidido, disse que não deixaria aquilo passar. Ela conhecia bem a mãe. Sabia que Helena sempre engolia dor para evitar conflitos. Sempre se colocava em segundo plano para manter a paz. Mas naquele dia, tudo tinha ultrapassado um limite que não poderia ser ignorado. Lá na sala, a família ainda tentava retomar a normalidade, sem sucesso. Lucas fingia mexer no celular, claramente desconfortável. Bianca, porém, parecia satisfeita, conversando como se nada tivesse acontecido. Ela observava a porta da cozinha de tempos em tempos, como se estivesse esperando que Helena voltasse humilhada, derrotada. Marina apertou os dentes ao imaginar essa cena. Sabia que a única coisa que Bianca não esperava era ser confrontada com a própria verdade. Helena pediu que a filha não causasse confusão, dizendo que não queria briga dentro de casa. Sua voz estava baixa, trêmula, mas sincera. Ela sempre acreditou que conflitos destruíam famílias e tinha medo de perder o pouco que restava de união. Mas Marina sabia que calar agora significava permitir que a nora continuasse humilhando a mãe. A filha respirou fundo e respondeu com firmeza que, às vezes, para proteger a família, a gente precisa falar aquilo que ninguém quer ouvir. Antes de sair da cozinha, Marina voltou a olhar para a tela. A imagem parada de Bianca sorrindo para a câmera a fez sentir algo que nunca tinha sentido antes por aquela mulher. Repulsa. Ela pegou o controle das câmeras, salvou o trecho da gravação e guardou no celular, caso fosse necessário mostrar para alguém mais tarde. Helena a observava assustada, sem entender o que a filha planejava fazer. Mas Marina estava decidida. Aquilo não era vingança, era justiça. Quando Marina voltou para a sala, todos se viraram para ela, percebendo seu semblante fechado. Júlio, seu marido, levantou uma sobrancelha, preocupado. Bianca fingiu um sorriso, desconfiada. E Lucas, percebendo o clima, perguntou onde Helena estava. Marina não respondeu de imediato. Caminhou até o centro da sala, respirou fundo e disse, com voz firme, que todos precisavam ver algo. O silêncio se instalou. A sensação era de que algo importante estava prestes a acontecer. Marina colocou o celular sobre a mesa e deu play na gravação. A sala inteira ficou muda. A voz de Bianca ecoou no ambiente, clara e cruel, enquanto falava sobre Helena com desprezo. Lucas ficou pálido ao ouvir a esposa chamando sua mãe de peso e dizendo que ela fazia drama. Helena, que tinha se aproximado da porta da cozinha, olhava para a cena com o coração apertado. Era como se estivesse assistindo à própria dor ganhar forma. Bianca, ao perceber o que estava acontecendo, levantou-se imediatamente, tentando desligar o celular. Mas Marina se colocou na frente, bloqueando a passagem. A nora começou a dizer que era coisa de casal, que não era para levar a sério, mas ninguém acreditou. A máscara havia caído de vez. Lucas, envergonhado, só conseguiu perguntar: Bianca, por que você falou isso da minha mãe? A resposta não veio. Bianca desviou o olhar, perdida, sem conseguir sustentar a mentira. O que mais doeu em Helena naquele momento não foi o que Bianca tinha dito,
Foi o fato de Lucas não ter a defendido. O filho que ela criou com tanto carinho, para quem deu tudo, permaneceu calado enquanto a esposa a atacava. Ele tentou se explicar, dizendo que não queria brigar, que estava cansado, que não imaginou que a situação tomaria aquela proporção. Mas para Helena, aquilo soava como desculpa. Ela sentiu um vazio profundo no peito, como se parte de sua história estivesse sendo arranhada. Tomada pela indignação, Marina disse que Helena merecia respeito e que aquela atitude não aconteceria mais. Disse também que, dali em diante, qualquer encontro de família seria diferente. Antes de sair da sala para abraçar a mãe, ela olhou nos olhos de Bianca e disse que o que se faz escondido, um dia aparece. Bianca ficou imóvel, com o rosto vermelho de vergonha e raiva. Helena, ao sentir os braços da filha ao redor dela, finalmente deixou as lágrimas caírem. Se você quer saber como essa história vai se desenrolar daqui pra frente, inscreva-se no canal e deixe seu like. Assim você não perde a continuação. O clima na sala ficou tão pesado que até as crianças, que antes brincavam do lado de fora, pararam na porta, observando os adultos com estranheza. Marina pediu que Júlio levasse os pequenos para o quintal, e ele obedeceu sem questionar. Era visível que ninguém sabia exatamente como agir. Bianca permanecia sentada, imóvel, como se ainda tentasse entender como a gravação tinha vindo à tona. Lucas passava a mão pelos cabelos, desesperado, tentando buscar uma saída para uma situação que ele mesmo ajudou a alimentar pelo silêncio. Helena voltou para a cozinha em silêncio, sentindo-se emocionalmente exausta. Ela não queria ser o centro de um conflito familiar, mas também não podia mais ignorar tudo que carregava sozinha havia meses. A dor não vinha apenas da humilhação pública. Vinha de pequenos episódios acumulados, olhares atravessados, comentários disfarçados e, principalmente, da sensação de que tinha perdido o filho para um ambiente emocionalmente hostil. Enquanto respirava fundo, sua mente voltava ao passado, lembrando de quando Lucas era pequeno, e dizia que jamais deixaria a mãe sozinha. Na sala, Bianca finalmente se levantou, tentando recuperar o próprio controle. Disse que todos estavam exagerando e que aquelas palavras tinham sido ditas num momento de irritação. Tinha um discurso pronto, como se tentasse manipular a situação de volta para suas mãos. Mas Marina, firme, cruzou os braços e perguntou por que, então, ela havia tirado o prato da sogra na frente de todos. Bianca ficou sem resposta. A verdade é que medir forças era um hábito dela, e naquele dia, tudo saiu pior do que esperava. Lucas então tomou coragem e foi até a cozinha. Encontrou Helena sentada, olhando para a panela de feijão, como se estivesse tentando se distrair da própria dor. Ele sentou ao lado, com o coração apertado, e tentou começar uma conversa, mas não encontrou as palavras. Disse apenas que não sabia que Bianca falava daquele jeito. Helena ouviu, mas não respondeu imediatamente. Sabia que o filho estava tentando limpar o próprio nome, mas aquilo não apagava o fato de que ele permaneceu calado quando ela mais precisava. Depois de alguns segundos, Helena finalmente falou. Disse, com a voz tranquila, que não guardava ódio de ninguém, mas que precisava de respeito. E respeito não é algo que se implora, é algo que se oferece pelo simples fato de alguém existir. Lucas engoliu seco ao ouvir aquilo. Pela primeira vez, percebeu que sua omissão doía tanto quanto a atitude da esposa. Helena não pediu desculpas pela situação, porque não tinha sido a responsável, mas pediu que ele refletisse sobre o tipo de família que queria construir dali para frente. Enquanto isso, Bianca começou a juntar suas coisas com movimentos rápidos e irritados. Marina observava de longe, percebendo que a nora não estava arrependida, apenas contrariada. Em nenhum momento Bianca se aproximou de Helena para pedir desculpas. Ao contrário, murmurava para si mesma frases indignadas, como se ainda acreditasse estar certa. Marina entendeu, naquele instante, que aquela convivência não seria mais simples, mas estava disposta a proteger a mãe, mesmo que isso significasse cortar laços. Antes de sair, Bianca pediu que Lucas fosse com ela imediatamente. Ele hesitou. Olhou para Marina, para a cozinha, para a mãe. Estava dividido entre o casamento e a consciência que finalmente pesava. Helena, percebendo o desconforto do filho, disse que ele podia ir. Não falou com mágoa, mas com a serenidade de quem já entendeu que algumas escolhas precisam ser feitas sem interferência. Lucas se levantou devagar, como se carregasse o peso de todo o almoço nos ombros, e foi em direção à porta.
Quando Bianca passou pela cozinha para sair, trocou um olhar rápido com Helena. Não disse nada. Não pediu desculpas. Apenas virou o rosto, como quem recusa reconhecer o erro. Helena não respondeu ao desprezo. Apenas permaneceu sentada, digna, silenciosa. Marina observou a cena e sentiu ainda mais certeza de que aquela mulher nunca tinha realmente desejado convivência familiar. Era orgulho demais para admitir uma falha. O portão se fechou com força quando Bianca entrou no carro, e o som ecoou pela casa inteira. Lucas demorou alguns segundos até segui-la, olhando para trás uma última vez. Helena permaneceu sentada, mas seus olhos diziam mais que qualquer palavra. Era um olhar de despedida, mas também de libertação. Ao ouvirem o carro se afastar, Marina e Júlio se aproximaram da mãe. Naquele instante, a casa parecia grande demais, silenciosa demais, cheia de memórias, mas também cheia de novas verdades. Helena respirou fundo e disse algo que surpreendeu os dois, que aquele domingo não seria lembrado pela dor, mas pelo momento em que finalmente a verdade veio à tona. Ela sabia que ainda haveria muitas consequências, mas também sabia que não estava mais sozinha. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que tinha alguém ao seu lado para enfrentar o que viesse. A dor ainda doía, mas a vergonha já não tinha espaço. A verdade tinha libertado mais do que exposto. A tarde avançou lentamente, deixando a casa com aquela luz amarelada típica do interior, que entra pelas janelas e ilumina mais sentimentos do que objetos. Helena estava sentada na varanda, observando os galhos da mangueira balançarem com o vento quente. Era como se a natureza tentasse acalmá-la depois de um dia tão turbulento. Marina trouxe um copo de água e sentou ao lado dela. As duas ficaram alguns minutos em silêncio, compartilhando não palavras, mas a sensação de que algo grande tinha mudado. Marina foi a primeira a falar, perguntando se a mãe estava realmente bem. Helena respondeu que sim, embora soubesse que a resposta não era totalmente verdadeira. Por dentro, sentia um cansaço profundo, como se cada lembrança daquele almoço tivesse deixado um peso em seu peito. Mas ela não queria que os filhos carregassem sua dor. Durante anos, segurou a família sozinha e, por hábito, tentava continuar fazendo o mesmo. Só que agora entendia que esconder sentimentos não a tornava forte, apenas solitária. Enquanto conversavam, Júlio apareceu com 2 xícaras de café e sentou-se no degrau inferior da varanda. Ele sempre foi um homem de poucas palavras, mas de força silenciosa. Disse que o importante era Helena saber que não estava mais sozinha, que aquilo que aconteceu poderia ter machucado, mas também trouxe clareza sobre quem realmente estava com ela. Helena sorriu de leve. Júlio não era seu filho, mas sempre demonstrou mais respeito e cuidado do que muitos que cresceram sob o mesmo teto que ela. Helena então abriu o coração e revelou coisas que sempre guardou para si. Contou que, antes de Bianca entrar na família, ela e Lucas tinham uma relação muito próxima, quase como amigos. Depois do casamento, porém, Lucas começou a se afastar, sempre tentando equilibrar a vida nova com a vida antiga. Helena nunca reclamou, mas sentia falta das conversas simples, das risadas espontâneas e até da bagunça que ele deixava pela casa. Sentia que tinha perdido o filho aos poucos, sem perceber. Marina sentiu o peito apertar ao ouvir aquilo. Disse que sempre notou o distanciamento, mas nunca imaginou que o motivo fosse tão profundo. Pediu desculpas por não ter percebido a dimensão da dor da mãe antes. Helena segurou sua mão e explicou que não queria culpar ninguém. Era apenas o ciclo da vida. Filhos crescem, criam suas rotinas, mudam. Mas o que Bianca fez naquele almoço foi diferente. Aquilo ultrapassava qualquer adaptação familiar. Era crueldade, e isso Helena não sabia como digerir. O vento aumentou um pouco, levantando algumas folhas secas no quintal. As crianças, que já tinham descansado da confusão, voltaram a brincar. O som delas correndo devolveu um pouco de vida àquele início de noite. Marina comentou que pensou em voltar para a sala e recolher tudo, mas Júlio disse que deixasse para depois. Às vezes a casa precisava daquele tempo silencioso para absorver as emoções que ficaram espalhadas pelo chão. Helena concordou. Nada ali seria igual ao que foi antes. Foi então que o celular de Helena vibrou. Era uma mensagem de Lucas. Ela hesitou em abrir, com medo do que poderia ler. Marina viu a expressão da mãe e pediu que ela não se sentisse obrigada a responder naquele momento. Helena respirou fundo e olhou a tela. Lucas dizia que queria conversar,
que precisava explicar algumas coisas e que a amava. As palavras eram bonitas, mas Helena sabia que desculpas vazias não curariam o que tinha sido ferido. Era preciso mais do que isso: atitude, coragem e mudança. Ela decidiu não responder imediatamente. Disse para Marina que precisava de tempo para entender o que realmente queria dali para frente. Pela primeira vez em anos, Helena sentia que podia escolher algo pensando apenas nela, não na família inteira. Marina apoiou a decisão, dizendo que qualquer passo dado com calma seria um passo certo. A ideia de se priorizar parecia estranha para Helena, mas ao mesmo tempo libertadora. Talvez aquele fosse o começo de uma nova fase de sua vida. Enquanto conversavam, Helena percebeu que, apesar da dor, havia algo dentro dela que começava a se reorganizar. Era como se o coração, machucado, estivesse tentando encontrar um novo lugar para respirar. Ela sabia que ainda enfrentaria dias difíceis, que a convivência com Lucas e Bianca seria um desafio, mas também sabia que não estava mais sozinha. Marina e Júlio estavam ali, presentes, e isso a fortalecia mais do que qualquer palavra dita naquele dia. Quando o sol finalmente começou a se pôr, Helena levantou da cadeira e disse algo simples, mas carregado de significado, que era a hora de entrar e preparar o jantar. Não porque quisesse agradar alguém, mas porque cuidar da casa sempre foi sua forma de seguir em frente. Marina sorriu, ajudou a mãe a levantar e as duas caminharam para dentro. A casa estava vazia de algumas pessoas, mas cheia de novas verdades. E Helena, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que tinha recuperado uma parte de si mesma. A noite chegou com um céu limpo e estrelado, daquele jeito que só o interior sabe oferecer. Helena, depois de arrumar a cozinha e checar se as crianças já estavam deitadas, sentou-se na beirada da cama. Sentia-se esgotada, mas também desperta de um jeito estranho, como se as emoções do dia ainda circulassem dentro dela. Marina bateu à porta e entrou devagar, perguntando se podia dormir ali com a mãe naquela noite. Helena sorriu de leve e disse que seria bom ter companhia. As duas se deitaram lado a lado, olhando para o teto, como faziam quando Marina era criança. Por alguns minutos ficaram em silêncio. Depois, Marina perguntou se a mãe ainda pretendia responder Lucas. Helena fechou os olhos por um instante, respirou fundo e disse que não sabia. Ela ainda amava o filho, claro, mas estava cansada de ser ferida em silêncio, cansada de fingir que não doía, cansada de aceitar que sempre cabia a ela manter a paz, mesmo quando era a mais machucada. Marina, então, sugeriu algo que Helena jamais tinha considerado, que talvez fosse hora de estabelecer limites. Disse que o amor não precisava acabar, mas o respeito precisava começar a existir. Helena ouviu aquilo com o peito apertado, porque sempre teve medo de impor limites e afastar os filhos. Mas aquela dinâmica de se anular tinha gerado uma dor muito grande naquele domingo. E pela primeira vez, ela percebeu que proteger a própria dignidade não significava perder quem se ama. Significava se preservar para continuar amando com saúde. Enquanto conversavam, Júlio apareceu na porta, apenas para avisar que deixaria a luz da área acesa e que se elas precisassem de algo, era só chamar. O cuidado simples dele fez Helena se sentir acolhida de uma forma que não sentia há muito tempo. Marina percebeu isso e sorriu. Era curioso como às vezes quem menos prometia era quem mais oferecia presença verdadeira. Helena agradeceu com os olhos, e Júlio voltou para o quarto sem fazer barulho. A conversa então voltou ao centro da dor. Helena confessou algo que guardou por muito tempo, que no fundo sempre teve medo de Bianca. Não medo físico, mas aquele medo emocional de quem percebe que a pessoa ao lado do filho tem um certo poder sobre ele. Helena sentia que qualquer palavra mal colocada poderia gerar uma briga entre eles, e por isso ela se calava. Marina segurou a mão da mãe com firmeza, como quem promete silenciosamente que aquilo não aconteceria mais. Depois de algum tempo, Helena se levantou para beber água. Ao passar pela sala escura, viu a própria imagem refletida na janela, envelhecida, cansada, mas também mais forte do que imaginava. Ela se aproximou devagar, observando os detalhes do reflexo. As rugas contavam histórias de luta, amor e noites mal dormidas. Ela percebeu que passou a vida cuidando de todos, menos dela mesma, e naquele instante prometeu silenciosamente que os próximos capítulos seriam diferentes. De volta ao quarto, Marina já estava quase dormindo. Helena se deitou novamente,
mas ficou acordada por mais alguns minutos, pensando em tudo que vira nas câmeras, nas palavras cruéis de Bianca e no silêncio doloroso de Lucas. Ela sabia que o caminho pela frente seria difícil, mas também sabia que algo dentro dela tinha despertado. Talvez fosse coragem, talvez fosse amor próprio, talvez fosse apenas a necessidade de sobreviver emocionalmente. Enquanto o relógio marcava quase meia-noite, o celular de Helena vibrou outra vez. Outro pedido de Lucas para conversar. Helena colocou o aparelho no modo silencioso e o virou para baixo. Não era hora de respostas impulsivas, nem de conversas movidas pela culpa. Era hora de descanso. Era hora de se permitir sentir. Era hora de lembrar que, mesmo magoada, ela ainda tinha valor, história e voz. Marina, com os olhos semicerrados, perguntou se estava tudo bem. Helena respondeu suavemente que sim, e disse para a filha dormir tranquila. Ela mesma fechou os olhos logo depois, desejando que o sono levasse um pouco da dor. Lá fora, o vento soprava devagar, como se embalasse a casa depois de um dia tão pesado. O silêncio da noite era quase terapêutico, como um convite para começar a reorganizar o coração. Antes de adormecer, Helena pensou que talvez o próximo domingo fosse diferente. Não sabia como, nem com quem, mas diferente. Pela primeira vez, ela não temia o futuro, apenas aguardava. Havia sofrido muito naquele dia, mas também tinha renascido um pouco. E isso, para ela, era mais poderoso do que qualquer humilhação que tivesse vivido. A manhã seguinte chegou com o canto dos galos e o cheiro de terra molhada, sinal de que havia chovido durante a madrugada. Helena acordou mais cedo que o habitual, mesmo tendo dormido tarde. O corpo estava cansado, mas a mente parecia inquieta, como se ainda estivesse revivendo cada detalhe do dia anterior. Ela desceu devagar até a cozinha e começou a preparar café. A rotina simples sempre ajudou a trazer um pouco de paz, mas naquele dia, até os movimentos cotidianos pareciam carregados de significado. Enquanto filtrava o café, ouviu passos leves atrás de si. Era Marina, ainda com o cabelo bagunçado e o rosto amassado de sono. A filha se sentou silenciosamente à mesa, observando a mãe. Helena colocou 2 xícaras, sentou-se de frente para ela e ambas trocaram um olhar que dispensava palavras. O que aconteceu no domingo não tinha desaparecido com o nascer do sol. Estava ali, presente, entre as duas. Marina perguntou se a mãe tinha pensado em como gostaria de lidar com Lucas e Bianca. Helena suspirou antes de responder. Ela disse que ainda precisava de tempo. Não queria tomar decisões baseadas apenas na dor do momento, mas confessou que algo dentro dela tinha mudado. Pela primeira vez, não sentia a obrigação de manter a família unida a qualquer custo. Marina apoiou a mãe, dizendo que essa mudança não era egoísmo, mas maturidade emocional. Era o resultado de anos de silêncios, concessões e pequenas feridas que se acumularam até transbordar naquele almoço. Era hora de se proteger. Enquanto conversavam, Júlio apareceu com o celular na mão. Disse que alguém estava no portão chamando por Helena. As duas se entreolharam surpresas. Marina foi até a janela e viu Lucas encostado no próprio carro, com o semblante abatido e um buquê de flores nas mãos. Helena fechou os olhos, respirando fundo. Não queria discutir, mas também sabia que fugir da situação não resolveria nada. Depois de alguns segundos, levantou-se e caminhou até a porta com passos hesitantes. Lucas a cumprimentou com um sorriso triste, quase tímido. Entregou as flores, dizendo que sabia que flores não apagavam o que aconteceu, mas que queria ao menos tentar começar uma conversa. Helena aceitou o buquê, mas permaneceu firme. Disse que conversar não poderia ser apenas sobre pedir desculpas. Precisava ser sobre compreender de verdade. Sobre enxergar o que ele não quis ver durante meses. Lucas abaixou o olhar, reconhecendo a falha sem tentar se defender dessa vez. Os dois se sentaram na varanda. Lucas contou que também tinha passado a noite acordado, relendo suas mensagens e pensando na gravação. Confessou que sempre percebeu que Bianca tinha temperamento difícil, mas nunca imaginou que ela falasse da mãe daquele jeito. Disse que não quis contrariar a esposa antes, porque tinha medo de criar conflitos dentro do casamento. Helena ouviu tudo em silêncio, com o coração apertado. Não era fácil saber que o próprio filho escolheu a paz conjugal à custa da paz da mãe. Em um momento de sinceridade, Helena perguntou se Lucas realmente achava que ela era um peso. Ele negou imediatamente, dizendo que jamais pensou aquilo,
mas também admitiu que, às vezes, deixava Bianca decidir tudo para evitar brigas. E foi aí que percebeu o quanto estava permitindo que a esposa moldasse a visão que tinham de Helena. Quando disse isso, a voz dele falhou. Era a primeira vez em muito tempo que Helena sentia que o filho estava sendo completamente honesto, sem máscaras. A conversa, por mais dolorosa que fosse, trouxe alívio para Helena. Ela explicou que não queria que Lucas escolhesse lados, mas que precisava que ele tivesse coragem de se posicionar quando algo estivesse errado. Disse que ser mãe não a fazia perfeita, mas também não a tornava invisível. Lucas enxugou uma lágrima discreta e disse que queria consertar as coisas, mesmo sabendo que nada seria resolvido de um dia para o outro. Helena reconheceu o esforço, mas deixou claro que confiança quebrada leva tempo para ser reconstruída. Antes de ir embora, Lucas perguntou se poderia voltar no fim da tarde para conversar com Marina também. Helena concordou, mas pediu que ele pensasse com calma em como lidar com Bianca. Disse que aquele casamento só funcionaria se houvesse respeito dos dois lados, não apenas do dela. Lucas assentiu, embora fosse evidente que não sabia como enfrentar o que estava por vir. Ele entrou no carro, deu uma última olhada para a mãe e foi embora, deixando um rastro de incerteza na estrada de terra. Quando Helena voltou para dentro, Marina a aguardava ansiosa na cozinha. Quis saber como tinha sido a conversa. Helena contou tudo com calma, sem esconder nada. Marina ouviu em silêncio, absorvendo cada detalhe. No fim, disse algo que fez Helena refletir profundamente, que às vezes é preciso quebrar para que algo seja reconstruído da forma certa. Pela primeira vez desde o domingo, Helena sentiu que havia um caminho possível para recomeçar, mesmo que ainda fosse cheio de curvas. Enquanto a manhã avançava, Bianca estava em seu apartamento, andando de um lado para o outro com o celular na mão. Ela havia acordado inquieta, com a sensação de que tudo estava prestes a desmoronar. Lucas tinha saído cedo dizendo que precisava pensar, e isso a deixou ainda mais nervosa. Bianca nunca lidou bem com a possibilidade de perder o controle das situações. E agora, depois da gravação no almoço de domingo, ela sabia que seu comportamento tinha ultrapassado qualquer limite. O que a perturbava não era apenas a reação da família, mas o fato de que, pela primeira vez, ela havia sido exposta. Passou a vida criando narrativas para se manter por cima, sempre convencendo os outros de que suas intenções eram as melhores. Mas ver a si mesma nas câmeras, ouvindo as próprias palavras ditas com desprezo, a fez confrontar algo que sempre evitou, sua própria insegurança. Bianca cresceu num ambiente onde precisava ser perfeita para ser amada, e isso se transformou em controle, arrogância e medo de perder espaço. Ela se sentou no sofá, pegou o celular e abriu uma lista de chamadas não atendidas de Lucas. Bianca tentou ligar de volta, mas ele não atendeu. Aquilo a levou ao desespero. Começou a enviar mensagens dizendo que podia explicar, que tinha sido mal interpretada, que Helena sempre fez ela se sentir pressionada. As justificativas surgiam uma atrás da outra, cada uma mais incoerente que a anterior. Era evidente que Bianca não estava arrependida pelo que fez, mas sim pelo fato de terem visto quem ela realmente era. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Lucas estacionava o carro perto de uma praça para pensar sobre tudo. Ele releu as mensagens de Bianca e percebeu que nenhuma delas mencionava a dor de Helena ou o erro cometido. Todas eram centradas nela mesma. Foi aí que ele começou a enxergar o relacionamento com mais clareza. Sempre tratou Bianca como alguém sensível, mas nunca percebeu o quanto ela manipulava situações para se manter no controle. E agora, diante da humilhação da própria mãe, isso se tornou impossível de ignorar. De volta à casa de Helena, Marina observava a mãe enquanto arrumavam o almoço juntas. A tensão ainda estava ali, mas havia uma leveza diferente, como se ambas estivessem começando a respirar depois de um longo período presas dentro de uma tempestade emocional. Helena evitava olhar o celular, tentando manter o foco no presente. Ela sabia que ainda precisaria lidar com Lucas e Bianca, mas queria se fortalecer antes de qualquer nova conversa. Marina respeitou o silêncio da mãe. No início da tarde, Lucas enviou outra mensagem para Helena dizendo que queria voltar mais tarde para conversar com a família. Helena respondeu de forma simples, dizendo que estaria em casa. Marina percebeu a firmeza tranquila nas palavras da mãe. Não havia mais medo,
apenas a consciência de que certas verdades precisavam ser ditas. Júlio, sempre presente de forma discreta, colocou a mesa e sugeriu que todos comessem algo leve, pois pressentia que o resto do dia seria longo. Enquanto almoçavam, Helena ouviu o portão bater. Achou que fosse Lucas, mas quando Marina foi olhar pela janela, percebeu que era Bianca. A nora desceu do carro apressada, com o rosto marcado pelo choro, mas ainda assim sustentando um ar de superioridade. Marina cruzou os braços, desconfiada. Helena sentiu o coração acelerar, mas permaneceu sentada. Não queria fugir, mas também não queria se precipitar. Marina abriu a porta com cautela, sem convidar Bianca a entrar. Bianca entrou mesmo assim, ajustando a bolsa no ombro, olhando ao redor da casa como se ainda tivesse algum tipo de direito ali dentro. Ela encarou Helena com um semblante tenso, e antes que alguém dissesse qualquer coisa, começou a falar rápido. Disse que tudo tinha sido um mal-entendido, que Helena sempre a julgou em silêncio, que ela só queria construir uma família harmônica, mas suas palavras soavam como desculpas ensaiadas, vazias, sem qualquer arrependimento genuíno. Marina perdeu a paciência e disse que aquilo não era pedido de desculpas, que Bianca estava ali apenas porque tinha medo de Lucas perceber quem ela realmente era. Bianca tentou responder, mas a voz falhou. Pela primeira vez, ela percebeu que não tinha mais controle da narrativa. Helena observava tudo em silêncio, percebendo que a nora não estava ali por respeito, mas por medo de perder o marido. Era doloroso admitir, mas aquilo explicava muito do comportamento de Bianca nos últimos anos. No meio daquele confronto, Bianca finalmente soltou a pergunta que Marina já esperava. Lucas está aqui? Helena respondeu que não. Bianca ficou pálida, percebendo que teria que enfrentar primeiro a sogra e depois o marido. O ar ficou denso, e antes que qualquer outra palavra fosse dita, o portão voltou a se abrir. Dessa vez, sim, era Lucas chegando. Bianca respirou fundo. Helena apertou as mãos no colo e Marina permaneceu firme. Algo importante estava prestes a acontecer. Quando Lucas entrou pela porta, o silêncio que se instalou foi quase palpável. Ele parou imediatamente ao ver Bianca ali, com o rosto marcado pelo choro e o corpo tenso, como se estivesse pronta para se defender antes mesmo de ser atacada. Lucas pediu licença, passou por ela sem tocar e cumprimentou a mãe e Marina com um aceno discreto. O clima era tão pesado que até o relógio da parede parecia marcar o tempo mais devagar. Era evidente que uma conversa definitiva estava prestes a acontecer. Bianca deu 2 passos na direção de Lucas, com um tom de voz suplicante, dizendo que precisava conversar com ele antes de qualquer coisa. Lucas, porém, ergueu a mão, pedindo que ela esperasse. Disse que aquela casa era da mãe e que ele queria falar com Helena primeiro. Bianca ficou atônita. Não estava acostumada a ser colocada em segundo plano, mas naquele momento, o olhar de Lucas deixava claro que algo dentro dele tinha mudado. Helena observava tudo em silêncio, sem saber se sentir alívio ou mais dor. Lucas sentou ao lado da mãe e segurou sua mão. Foi a primeira vez em muito tempo que ele fez isso com sinceridade, sem pressa e sem distrações. Ele pediu desculpas com a voz embargada, dizendo que tinha sido fraco, que permitiu que o medo de conflitos destruísse sua visão da própria família. Disse que devia muito mais do que palavras, porque o que Bianca fez no domingo foi a gota final de uma série de desrespeitos que ele nunca teve coragem de enfrentar. Marina escutava à distância, com lágrimas contidas. Helena ouviu com o coração pesado, mas não interrompeu. Ela sabia que Lucas estava finalmente olhando para a verdade que evitou por anos. Quando ele terminou, ela respondeu com calma, dizendo que o amava, mas que precisava de distância emocional para entender como seguir dali. Lucas assentiu com a cabeça, aceitando a decisão, algo que Bianca jamais imaginaria que ele fosse capaz de fazer. A nora, ao perceber que estava perdendo o controle sobre o marido, começou a tremer. Sem aguentar mais, Bianca se aproximou, dizendo que Lucas estava sendo injusto, que tudo aquilo era culpa de Helena e Marina, que sempre fizeram ela se sentir deslocada. Mas suas palavras foram cortadas pela própria incoerência. Lucas olhou para ela com tristeza, não raiva. Disse que viu a gravação inteira, que ouviu cada palavra cruel, e que aquilo não era resultado de insegurança, e sim de desrespeito. Bianca tentou argumentar, mas Lucas pediu que ela não mentisse mais nem para ele nem para si mesma. Marina, que até então se mantinha firme, avançou alguns passos e encarou Bianca diretamente.
Disse que a mãe nunca a tratou mal, que sempre fez de tudo para que ela se sentisse acolhida. Marina apontou que o problema nunca foi Helena, mas a forma como Bianca reagia a qualquer situação que ameaçasse seu controle. Bianca, encurralada emocionalmente, começou a chorar mais forte, mas o choro parecia mais de desespero do que arrependimento. Tudo nela parecia se desmontar diante da verdade que não conseguia negar. Lucas, com a voz baixa, disse que precisava de tempo longe dela para entender o que queria para sua vida. Bianca congelou, incapaz de acreditar. Tentou agarrar o braço dele, mas Lucas se afastou. Disse que não podia mais proteger alguém que feria sua própria mãe. As palavras foram duras, mas verdadeiras. Marina e Helena se entreolharam, sentindo que, enfim, Lucas enxergava a realidade sem filtros. Bianca, desesperada, disse que ele estava escolhendo entre ela e a família, mas Lucas respondeu que estava escolhendo o respeito que faltou naquela casa. A partir daquele momento, o clima se transformou. Bianca deu um passo atrás, ainda chorando, mas ninguém correu para confortá-la. A verdade tinha sido dita. O peso da manipulação, da humilhação e do silêncio finalmente se dissipava. Helena levantou-se, sentindo as pernas fracas, mas com uma dignidade que nenhum episódio daquele domingo conseguiu apagar. Ela agradeceu a Lucas por finalmente se posicionar, não como cobrança, mas como reconhecimento do amadurecimento dele. Bianca, percebendo que não havia mais espaço para continuar ali, se virou e caminhou até a porta. Antes de sair, olhou para Helena com um olhar duro, incapaz de admitir a culpa. O barulho da porta se fechando ecoou pela casa, como se marcasse o fim de um ciclo tóxico que durou anos. Lucas respirou fundo, como quem remove um peso que carregava no peito. Helena sentiu uma mistura de alívio e tristeza, mas sabia, no fundo, que aquela era a única forma da família respirar novamente. Marina caminhou até a mãe e a abraçou, dizendo que agora tudo poderia ser reconstruído, mesmo que lentamente. Lucas se aproximou e abraçou as duas juntas, num gesto que não acontecia há muito tempo. Helena fechou os olhos e, pela primeira vez desde o fatídico almoço, sentiu que havia esperança. Não porque tudo estava resolvido, mas porque a verdade finalmente tinha sido dita. E quando a verdade aparece, ela dói, mas também liberta. Nos dias que se seguiram, a casa de Helena entrou em um silêncio diferente, não pesado como antes, mas um silêncio de reconstrução. As coisas começaram a ganhar novo espaço. Helena se permitiu dormir um pouco mais, tomar café com calma e permitir-se sentir, sem pressa para apagar a dor. Marina e Júlio continuaram ao lado dela, ajudando em pequenas tarefas e garantindo que a mãe não carregasse o peso do mundo sozinha. A casa parecia respirar de forma mais leve, como se finalmente tivesse se libertado de algo que a sufocava há anos. Lucas voltou a frequentar a casa, mas com uma postura completamente diferente. Ele chegava respeitoso, silencioso, disposto a ouvir mais do que falar. Sabia que, apesar das desculpas, havia muito a ser reconstruído. Era um homem tentando reencontrar o caminho até a própria mãe. Em cada visita, ele caminhava devagar pela varanda, como se estivesse reconhecendo cada pedaço daquele lar que negligenciou emocionalmente por tanto tempo. Era evidente que ele estava tentando, mesmo sem saber exatamente como. Helena, por sua vez, não facilitou, nem dificultou. Ela recebia o filho de braços abertos, mas com o coração firme. Sabia que não adiantava varrer tudo para debaixo do tapete como antes. Gostava de ouvir Lucas, mas também falava o que sentia com sinceridade. Disse uma vez que a dor dela não tinha sido causada apenas pelas palavras de Bianca, mas por anos de pequenos silêncios. Lucas ouviu sem interromper, absorvendo cada frase como se fossem verdades que ele precisava, finalmente, encarar. Bianca, desde o dia em que saiu daquela casa, não voltou mais. Mandou algumas mensagens para Lucas, tentando convencê-lo de que era vítima da situação. Ele respondeu poucas vezes, sempre com educação, mas firmeza. Disse que precisava refletir sozinho, que precisava entender quem ele era longe das manipulações. E pela primeira vez, Bianca se viu sem controle sobre a narrativa. Lucas manteve distância e parou de permitir que ela moldasse sua visão da própria família. Com o tempo, a cidade pequena começou a comentar. No interior de Goiás, nada passa despercebido, e o incidente no almoço de domingo se espalhou rapidamente.
mas Helena não fez questão de explicar nada a ninguém. Quem sabia da verdade estava dentro daquela casa. E isso era suficiente. Ela percebeu que, pela primeira vez na vida, não precisava provar seu valor para ninguém. Sua história falava por si mesma. Suas feridas também. Numa tarde de quinta-feira, Helena estava sentada na varanda, descascando laranjas para os netos, quando Lucas se aproximou. Ele parecia mais leve, como quem finalmente tinha tomado uma decisão importante. Sentou-se ao lado da mãe e disse que tinha pedido um tempo no casamento. Não era separação, mas era necessário. Disse que precisava entender quem era sem a influência de Bianca, sem medo de conflitos. Helena ouviu e colocou a mão no ombro dele. Disse apenas que tempo, quando usado com coragem, é remédio. Os netos correram pelo quintal, rindo e espalhando vida pela casa que, por muito tempo, tinha ficado carregada de tensões invisíveis. Marina observava a cena da porta, feliz por ver a mãe recebendo de volta algo que tinha sido roubado dela aos poucos. Paz. Helena sorria enquanto distribuía gomos de laranja, sentindo-se mais leve. Não porque tudo tinha sido resolvido, mas porque finalmente havia equilíbrio. Cada um ali estava cuidando do próprio pedaço da verdade. Alguns dias depois, Lucas apareceu novamente, mas dessa vez sozinho, e com uma expressão serena. Sentou-se com Helena e disse que tinha decidido seguir sua vida longe de Bianca por enquanto. Disse que não sabia o que o futuro reservava, mas que queria reconstruir a relação com a mãe, não como obrigação, mas como escolha. Helena respirou fundo e sorriu. Era o que ela sempre quis ouvir, não por ego, mas por amor genuíno. O tipo de amor que nunca cobrou nada, só esperou o tempo certo. O domingo seguinte foi diferente. A mesa estava posta novamente, mas não havia tensão. As conversas surgiam naturalmente, as risadas ecoavam sem esforço. E o cheiro da comida de Helena parecia mais acolhedor do que nunca. Era como se cada detalhe daquele almoço estivesse curando uma parte do passado. Não era uma família perfeita. Nenhuma é. Mas era uma família que finalmente estava se olhando nos olhos, sem máscaras. E isso era mais valioso do que qualquer aparência de harmonia. Quando o fim da tarde chegou e todos foram embora, Helena ficou na varanda observando o pôr do sol. O céu alaranjado parecia abraçar o quintal inteiro. Ela fechou os olhos e respirou fundo, sentindo-se inteira. A dor daquele almoço jamais seria esquecida, mas tinha se transformado. Agora era uma marca de força, não de humilhação. Helena entendeu que, às vezes, a vida derruba para que a gente se levante mais firme. E naquele domingo tranquilo, ela finalmente se levantou por completo.